boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora vocês vão ver esse Oi, vídeo. pessoal! Hoje nós vamos falar dos 8 Reis mais loucos da da história. história mundial. Vamos falar do menos para o mais louco. Vamos começar pelo oitavo lugar, Frederico I, que viveu de Na Prússia, rei da Prússia. quando? Deixa eu ver, entre 1657 a 1713, viu? A memória vai falhando, né? Faz parte. De 1657 até agora. Faz Falha a tempo. memória. Então, o Frederico I, ele era totalmente obsessivo. Uma vez, ele resolveu fazer um livro com todas as regras que ele achava que precisava lá na terra dele. Com isso, surgiu um calhamaço de 37 capítulos com 297 parágrafos. Nossa, o cara gostava de uma regrinha, hein? Sobrou regra para todo mundo, Ele até tinha pro seu toque, filho. né? Ele tinha toque. Eu conheço umas figurinhas assim que tem toque. Não é toque, isso é Querem organizar tudo. chato pra caramba. Olha só, o filho dele, que era pequeno, tinha que acordar às 6 horas da manhã com sons de canhões. Isso é que é ostentar, hein? Olha o despertador do cara, canhão, velho. E isso ele falava que era pro menino se acostumar com os sons da guerra. Maior loucura dele, Frederico amava sua guarda imperial, Nossa, que era loucura. formada por homens, só homens, obviamente, de acima de 1,80 m. Ah, esse cara aí é ganancioso, hein? Então, pois a França quase declarou uma guerra contra eles porque ele sequestrou alguns franceses altos. Ah, malandrão. Sei não, hein? Agora vamos para o nosso sétimo lugar. Era uma pessoa extremamente cruel. Quem era? Vlad, Ele ficou conhecido como Vladio. empalador. Quando ele viveu? De 1431 a 1476. Reinou Onde? na Valáquia, na atual Romênia. Conta a história que os nobres revoltosos capturaram o irmão dele, cegaram o irmão dele com ferro quente e enterraram bonzinho, né? tudo bonzinho, e enterraram o irmão dele vivo. Quando ele virou um nobre, que ele virou um imperador, Um rei. um rei, um líder daquele lugar, a primeira coisa que ele fez foi vingar a morte do irmão dele. Como ele resolveu se vingar? Ele mandou empalar, ou seja, atravessar com uma estaca. A pessoa, A criança pessoa, também, Todo mundo, as famílias inteiras. Adulto, criança, esposa, todo mundo. e deixava lá em exposição. Ficava lá, A pendurado no campo. maior loucura dele foi em 1462, quando os otomanos, comandados pelo Mehmed II, invadiram a Romênia e ele deixou um recadinho de boas-vindas para os caras. O que foi? 20 mil soldados turcos empalados pelo caminho. Só. Só isso. Tá bom para 20 você? mil. 20 mil empalados. Só isso. Graças a essas proezas, aquele livro Drácula, do Bram Stoker e tal, foi inspirado nesse rei aí, porque ele era assim. Terrível. Por falar em terrível, o nosso próximo o nosso sexto lugar vai para Ivan, o Terrível, quando ele viveu, de 1530 a 1584, onde na Rússia. desde pequenininho ele já mostrava que ele era uma criança muito fofa e dócil. Não, só que não. Ele maltratava, matava, judiava cachorros, gatos, qualquer animal. Quando ele cresceu e se casou, e além de tudo, ele amava a mulher dele. Ele era apaixonado pela mulher dele. Exatamente, e Quando ela morreu. ela morreu, ele achou que ela tinha sido envenenada. Aí ele pirou. Nossa. Mais ainda. Pois é, o que ele fez? Ele achou que tinham colocado veneno na comida, né? E
que ele resolveu fazer? Pegou o tesoureiro dele e cozinhou o cara em um... Caldeirão. Olha, tenho vontade às vezes de fazer isso com o meu gerente de banco. Só que ele ficava com... Ou ele ficava um pouquinho com peso na consciência, porque ele batia com a cabeça no chão, em penitência. Ele ia para a pedindo igreja rezar, pedir perdão, se confessar na igreja ortodoxa, mas continuava. Maior loucura dele. Um dia o Ivan espancou a nora dele, a mulher do filho dele, porque Porque não gostou das roupas dela, achava pouco modestas. achava meio imoral. Então, o filho dele foi discutir com ele. O que aconteceu? Então, ele tinha um cetro de ferro, ele matou o filho com esse cetro de ferro. E matou a nora também. Todo mundo. Nós não sabemos se a nora morreu, né? Pelo menos eu não sei, mas o filho com certeza, durante a discussão ali no calor da contenda, ele meteu uma porretada na cabeça e matou. Exatamente. Agora, o nosso quinto anjo real, Jorge III, que viveu quando? Entre 1738 e 1820, Onde? na Inglaterra. Então, pois é, ele nunca foi muito normal. Mas quando ele tinha mais ou menos uns 50 anos, ele começou a ter violentos delírios. Ele suava pra caramba. Então, por causa disso, desse calor todo, o que ele fazia? Ele tirava toda a roupa. E ficava peladão. Ele em era o qualquer rei, lugar. ele podia andar pelado. Aquela fábula O Rei Está Nu deve ter sido inspirada nele. Provavelmente. E ele foi internado, ficou um tempão lá internado, ficou bom, demorou 20 anos bom, mas ele voltou a ficar pirado depois. O que ele começou a fazer? Ele começou a falar. Falar. E Falar. falar. E falar. E falar. Teve um dia que ele falou sozinho por 58 horas. Mas nem Sem- um papagaio bêbado consegue essa proeza, hein? Exatamente. Logo depois ele entrou em coma e até morreu. Coitado. Maior loucura dele. Um dia ele se aproximou perto de uma árvore, deu um tremendo abraço, aperto de mão na Nossa, a árvore. árvore é parça, não pode mexer com ela. Quando perguntaram para ele o que ele estava fazendo, você sabe o que ele disse? Não me interrompa, estou conversando com o rei da Prússia. Deve ser aquele lá que a gente falou, né? Pode Provável. ser, pode ser. O nosso quarto lugar vai para um cara chamado Nadir Shah, que viveu Na quando? Pérsia, onde hoje é o atual Irã, lá no Oriente. Que ano? Entre 1688 e 1747. Ele era um general muito poderoso e ele tirou o rei do poder e ele assumiu o poder. Só que ele encanou que ele seria assassinado, ele ficou preocupado. Como ele fez isso com o rei, não Ele queria. ficou com medo que fizessem isso com ele, é óbvio. Exatamente. Suspeitando do próprio filho, ele cegou o filho na frente de todos os nobres que estavam lá. E ele acabou morto pelos seus próprios homens, antes que sobrassem para ele. Que ele começou a extrapolar, né? Muito. A maior loucura dele era que ele gostava de fazer bloquinhos de Lego, montinhos com cabeças decepadas. Ele de fazia pessoas. coleção, olha que meigo. Ele fazia coleção de cabeças decepadas. Nosso terceiro lugar vai para Mustafa I, que viveu quando? Entre 1592 e 1639, Onde? reinou no grandioso Império Otomano. Então, era ele e o irmão, os dois disputando para ser rei. Sempre, né? Sempre tem o que um quer, o outro tem, o que o outro tem, o outro quer, e aí vai, né? O irmão ganhou e o irmão ficou sendo rei. Então, o que mandou fazer com ele? Mandou prender. E ele ficou 14 anos preso num lugar que não tinha nem janela. Pensou você ficar trancado esse tempo todo? Ah, um parafuso da cachola pula, né? Ele pirou. Totalmente pirou. Daí o irmão morreu. Ele assumiu o lugar do irmão. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele colocou os servos como Governadores. Ele jogava o tesouro real pela janela, porque ele gostava de ver
Ele gostava de ver o povo brigando pelo tesouro, igual a gente faz quando joga milho pra galinha, que faz aquela confusão toda. Ele adorava isso. Mas era Exatamente. piradão. Essa era a maior loucura dele. Conclusão, o que aconteceu com ele, Wellington? Ele foi trancafiado de novo, pela última vez, e morreu lá, 16 anos depois. Ele durou 16 anos trancado de novo. Acho que trancado ele ficava melhor, né? Exatamente. Nosso segundo lugar. Quem será? Quem será? Jean de Medici. Quando ele viveu? Entre 1671 e 1737. Onde? Em Florença, na Itália. Então, ele era deprimidinho, desde pequenininho ele era deprimido, ele ficava meses na cama, ele tinha um caso de amor enorme com a cama dele. Daí, o pai dele achou que ele estava na idade de casar, arrumou uma mulher para ele. Ele não queria fazer nada, porque ele falava que a mulher dele era feia de doer. Então, pois é, ele falava isso, mas o que ele gostava na realidade de colocar na cama dele eram menininhos, garotos jovens. Já vou falar a maior loucura do cara, já, aguenta aí. Com o tempo, a sua saúde mental só deteriorou. Na cama, ele ficava 100% do seu tempo, até para defecar, urinar. Defecar, já falei. Urinar, já falei. Vomitar. Comer, vomitar e tudo mais. Não saía de lá pra nada. Não. Maior loucura do cara. Ele chegou a ter quase 400 pessoas em um estábulo sexual. E a maioria eram jovens garotos, ele esposa, né? Esposa que imagina. Ele falou que ela era feia porque ele gostava de outra coisa. Esse era o segundo lugar. Imagina quem vai ser o primeiro. Jesus, estou até com medo. Quem é o primeiro? Tcharam! Em primeiro lugar veio Ibrahim o Louco. Quando ele viveu? Entre 1616 e 1648. Onde? No Império Otomano. Tem bastante gente lá do Império Otomano que era meio avoadinho, né? Exatamente. Ele levava uma vida de luxo e orgias. Uma vez falaram para ele que uma de suas concubinas, ele tinha 280. Pô, ganancioso ele, hein? Pois é, e muito rico também, né? Pra sustentar toda essa mulherada tinha que ser rico mesmo. Ai, que papo. Então, pois é, ele ficou sabendo por alguém, não se sabe se é verdade, que uma das suas concubinas tinha chifrado. Então, o que ele resolveu fazer? Ele pegou as 280, colocou todas em sacos com pedras e mandou jogar ao mar. Simples. Essa foi a maior loucura que o cara fez. Detalhe, ele resolveu estudar o órgão sexual de uma vaca e mandou fazer uma cópia, um molde daquilo, e saiu pelo reino procurando a mulher que tivesse órgão igual, e ele achou. Ele queria uma vaca. Não, mas ele achou isso numa mulher. Ele estava reclamando do chifre. Queria uma vaca. E queria uma... Pois é. Doidão, né? Muito doido. Além de tudo, ele afundou o reino em dívidas, ele foi deposto, enjaulado. Ele foi preso não porque matou aquele monte de gente, porque ele fez um monte de dívida. Os credores mandaram prender ele. Vamos fazer uma observação. Uma menção honrosa para Henrique VIII. Da Inglaterra, que matou todas as mulheres dele, menos a última. Só não matou uma, ele disse que vai ver que não deu tempo, tal, né? Não sei. A última ele não deu tempo, tava cansado. Menção honrosa para Henrique VIII, que por causa dele ele ganhou até uma fábula. O Barba Azul. Dá uma procurada nessa história aí que ela é muito interessante. Valeu, pessoal! Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos. Comenta, ajuda nós, por favor. Beijão, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.